A paz do Senhor, amados, a paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, povo santo, povo bendito. Estamos aqui mais um domingo para poder abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, nesse propósito que nós criamos, né, nessa pandemia, nesse tempo de Covid, de estarmos fazendo vídeos, lives, para poder estarmos juntos, conectados com a palavra de Deus. E nessa noite não é diferente, né? Estamos aqui para poder trazer uma reflexão para o nosso coração. Tem sido dias poderosos, grandiosos, gloriosos. Eu creio que você esteja sendo abençoado com isso. Eu também estou muito sendo abençoado, ricamente abençoado com tudo isso que nós estamos fazendo. O nosso propósito, de fato, é anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas de Cristo, a palavra de Deus. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, compartilha essa mensagem para os seus grupos de WhatsApp. Vamos fazer esse canal crescer, vamos fazer esse canal chegar em outros lugares, né? Essa mensagem, a mensagem de Jesus. Nosso intuito é liberar uma palavra de Deus para o seu coração, liberar uma palavra de Deus para a sua vida. E antes de nós começarmos diretamente na mensagem nessa noite, eu queria orar com você. Nós vamos falar sobre fé, é um tema tão relevante nesses dias que nós estamos vivendo. No domingo passado eu falei sobre como nos mantermos posicionados ou firmes na fé, e hoje eu vou falar um pouco sobre a fé prática, né? A fé que nos move em favor do próximo, em favor do outro. Então eu quero te convidar a estar orando comigo nessa noite, em nome de Jesus, para que Deus venha nos abençoar com essa palavra. Amém? Junte aí com a sua família, aonde você está nesse momento, para nós juntos orarmos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós já te agradecemos de antemão, sabendo que o Senhor é bom em todo tempo, que as tuas misericórdias se renovam todas as manhãs. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de anunciar a tua palavra, de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Que essa pessoa que está me ouvindo agora possa ser tocada pelo teu Espírito Santo, possa ser tocada pela tua palavra que é poderosa e eficaz, Jesus. Eu te peço para que o teu Espírito e a tua unção estejam sobre mim, para que eu possa anunciar o teu Evangelho com ousadia, com graça e com poder. Que essa pessoa que está do outro lado possa receber virtude, graça, poder e a manifestação do teu Espírito Santo sobre a vida dela, sobre a casa dela, em nome de Jesus. Sabemos que esses dias são dias difíceis, Pai, mas o Senhor está conosco. Por isso nós estamos confiantes de que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós vai acontecer, as tuas promessas, a tua palavra sobre a nossa casa e sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Já queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. E nós vamos... Eu quero ler com você do verso 1 até o verso 6, apesar que eu vou ficar somente com o verso 6, mas para a gente contextualizar aqui nessa noite sobre a importância da fé que opera pelo amor. Então o tema da mensagem nessa noite é a fé que atua ou a fé que opera pelo amor. Amém? Então vamos lá, Gálatas capítulo 5, verso 1. A Bíblia diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouça bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. O verso 6 diz: porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Como eu disse para vocês, na semana passada nós falamos um pouco sobre como nos mantermos firmes na fé nesse tempo tão difícil. E de fato, a nossa fé precisa estar firmada em Jesus Cristo. Assim como Paulo disse, e ele começa esse capítulo 5, e toda a carta aos Gálatas
é uma carta de exortação às igrejas da Galácia a se manterem firmados única e exclusivamente em Cristo Jesus. Ou seja, já não é circuncisão ou incircuncisão coisa alguma. Ou seja, observar a lei, aquilo que Paulo está dizendo é você observar a lei e viver pela lei, você se afasta de Cristo. O que acontecia nessa igreja era que os judaizantes eles estavam introduzindo um ensino de que a fé somente no sacrifício de Jesus não era suficiente. Eles precisavam se circuncidar para serem salvos. Ou seja, algo que a lei exigia dos judeus, eles estavam querendo colocar agora sobre os gentios, aqueles que recebiam a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, então eles estavam querendo colocar ingredientes sobre a fé desse povo. E Paulo ele exorta as igrejas da Galácia o seguinte: olha, se vocês voltarem para esses preceitos, para a observância da lei, vocês estão voltando para um jugo de escravidão. Então, tudo aquilo que não provém da fé, como Paulo diz em Romanos, se torna pecado na nossa vida. Então, quando nós consideramos qualquer coisa que nós formos fazer para alcançarmos algo de Deus, isso não é uma fé genuína em Cristo Jesus. Nós, de fato, em Cristo já fomos abençoados. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 1, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, se nós estamos em Cristo, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Todas as promessas e tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, pela fé nós obtemos. Pela fé no Cristo nós somos perdoados. Pela fé no Cristo nós somos salvos. Pela fé no Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Então eu não uso a minha fé nesse sentido de fazer algo para que eu venha a agradar a Deus, no sentido de receber de Deus aquilo que Ele já me deu em Cristo Jesus. Então, foi para isso que Cristo nos chamou, para essa liberdade. E essa liberdade nos faz viver uma vida firmadas na fé em Cristo Jesus. Mas aí Paulo, ele introduz no verso 6 justamente uma coisa tão poderosa. Ele diz: porque em Cristo Jesus nem circuncisão e nem incircuncisão tem efeito algum. Nada que é externo, nada que nós venhamos a produzir para tentar gerar um efeito de salvação na nossa vida tem efeito algum. Ele diz: mas sim a fé que opera ou que atua pelo amor. Ou seja, então existe algo que movimenta a nossa fé. Existe algo que propulsiona, que faz com que a nossa fé seja atuante, que a nossa fé gere frutos, que a nossa fé produza, que a nossa fé ela gere algo poderoso. E esse poder é o poder do amor. É a fé que opera ou que atua pelo amor. Essa palavra atuar, no grego, é a energeu, que significa ser eficaz. A nossa fé, ela é eficaz quando ela é atuada pelo amor. A nossa fé, ela é produzida ou demonstrada ou mostra poder através do amor. Sabe, tudo que nós formos fazer, qualquer coisa, qualquer que seja, baseado na vida que nós temos agora em Cristo Jesus, precisa ser pela fé. Você só consegue perdoar alguém que te fez mal pela fé. Você só consegue amar ou orar pelos seus inimigos ou de alguma forma fazer o bem para aqueles que te fazem mal pela fé. Não existe outra maneira de você fazer isso. Por quê? Porque essa fé, ela atua, ela opera, ela é produzida pelo amor. E nada se compara ao amor de Deus por nós. Ou seja, quando João escreve João 3,16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então o Evangelho, o cristianismo, de fato, ele expressa o amor de Deus sobre cada um de nós. E nós, movidos pela fé que atua pelo amor, temos essa capacidade, quando nos tornamos novas criaturas, ou seja, quando reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós temos essa fé que atua pelo amor. E ela vai produzir algo, e ela vai gerar algo, e ela vai expressar
de fato, a nossa vida que nós temos agora em Cristo Jesus. Sabe, tudo que nós precisamos para viver, Deus já nos deu para podermos viver uma vida piedosa e uma vida produtiva sobre essa terra. Então, essa fé que atua pelo amor é justamente a fé que é prática, a fé que nós vamos viver alcançando o próximo. Sabe, quando nós temos a vida tocadas por Jesus, quando nós somos encontrados por Cristo, quando nós temos aquele encontro de conversão, de transformação, onde nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós recebemos o perdão, nós recebemos o amor de Deus sobre nós. Quando nós ouvimos a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, nós somos tocados a nos mover em favor do próximo. De fato, a fé, ela é o instrumento de Deus que Ele nos deu para nos relacionarmos com Ele. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque para aproximarmos dele precisamos crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé é um instrumento ao qual nós alcançamos as promessas de Deus para a nossa vida particular, para a nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Mas a fé, ela não é somente um instrumento ao qual eu busco alcançar as bênçãos de Deus para a minha vida. Quero que você entenda isso. Muitas pessoas usam a fé para poder, de alguma forma, tentar alcançar aquilo que já alcançaram em Cristo Jesus. E essa fé agora, ela é um instrumento que deve ser operado pelo amor para que nós venhamos a alcançar o nosso próximo. Como eu disse para você, você de maneira nenhuma conseguiria perdoar alguém que te fez mal se não for uma atitude de fé no seu coração. Quando Pedro ele pergunta a Jesus, por exemplo, Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que fez mal para mim? E Jesus, ele diz, até 70 vezes 7. E Pedro diz, Senhor, então aumenta a minha fé. Porque na realidade, todas as coisas que nós fazemos, ou a maneira como que nós agimos, ou a nossa vida, o estilo de vida do cristão é uma vida de fé. Então tudo aquilo que nós vamos fazer é, de fato, uma vida que exige fé. Agora, essa fé tem algo por trás dela, tem algo que a impulsiona, e é o amor, e é esse amor de renúncia, esse amor ágape, esse amor ao qual nós colocamos o nosso próximo à nossa frente, ao qual nós colocamos a vida dos outros como algo que nós podemos ser influência ou tocarmos essas pessoas. As marcas da igreja, as marcas do ministério de Jesus ou do cristianismo, ou da mensagem que Deus nos envia, é uma mensagem carregada de amor. A maior manifestação dessa mensagem nós vemos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Ele mesmo nos ensina a termos uma fé abastecida, carregada, produtiva e cheia de amor ao próximo. Por isso que eu quero falar com você nessa noite sobre essa fé que atua ou essa fé que opera pelo amor. Ou seja, então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o que nós devemos fazer a partir do momento que nos tornamos família de Deus, instrumentos de Deus, na vida dos outros, na vida daqueles que ainda não receberam a mensagem, que ainda não receberam o perdão de Jesus, apesar de já terem sido perdoados pelo próprio Cristo, mas como anunciadores, como ministros, como embaixadores de Cristo, que nós devemos fazer e como a Bíblia nos ensina a vivermos essa fé produtiva, essa fé eficaz, essa fé que é abastecida pelo amor de Jesus. Olha só que interessante, até nas nossas orações, quando Cristo nos ensina a orar, ele vai nos ensinar que o cristianismo, ou a vida que nós vivemos agora, não é uma vida individualista, não é uma vida onde nós buscamos somente os benefícios para nós mesmos. Não é pecado você pedir algo para Deus, ou você colocar diante de Deus os teus sonhos, os teus projetos. Não, isso é lícito, e a Bíblia nos ensina a pedir, e a Bíblia nos ensina a bater, a buscar, e nós vamos encontrar. Mas o cristianismo, o evangelho, ele é muito maior do que a nossa própria vida em si. Deus ele vai nos galardoar, ele vai nos abençoar,
Ele vai nos presentear, Ele vai fazer com que a gente tenha, de alguma forma, uma vida abençoada, plena sobre essa terra. Quando eu falo uma vida abençoada, eu digo que o que Deus deseja para nós é que nós tenhamos uma boa jornada sobre essa terra, cumprindo o propósito estabelecido por Ele mesmo. Mas esse propósito ele não está relacionado somente a nós mesmos ou à nossa própria vontade, mas à própria vontade de Deus em nós. Quando nós vemos Jesus Cristo, por exemplo, nós vemos que Ele veio cumprir a vontade de Deus. E o fato dele cumprir a vontade de Deus alcançou toda a humanidade. E essa fé que opera pelo amor é essa fé que, além de sermos abastecidos por tudo aquilo que nós recebemos em Cristo, nós também liberamos na vida dos outros. E a nossa vida de oração também é assim. Eu queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 6. Olha só que interessante. A própria oração que Jesus faz como uma oração de exemplo, né? Para orarmos a Deus, não que a gente precise orar exatamente o que está aqui, mas essa oração ela demonstra como Deus quer que nós venhamos a agir em fé. E Ele vai dizer assim, vocês devem orar assim, Pai Nosso. Aqui já começa uma coisa muito interessante. De fato, Deus é um Deus pessoal, Ele é um Deus que se relaciona com cada indivíduo, com cada pessoa, mas quando nós oramos, nós não oramos simplesmente dizendo que Ele é o meu Pai, apesar que podemos fazer isso, meu Pai, né? Mas Jesus nos ensina a dizer que Ele é o nosso Pai. Então Ele não é um Pai somente de um filho, né? Jesus era um único filho, agora nós tornamos a família de Deus. Então Ele diz, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Note que Jesus nos ensina a orar e ele coloca algumas coisas interessantes nessa oração. Ele diz nosso Pai, ele diz nosso pão, ele diz nossas dívidas, ele diz o perdão mútuo. Ao entrarmos no reino de Deus, somos impelidos a ofertar a nossa vida para que de alguma forma outros sejam alcançados por Deus. Então é inimaginável nós deixarmos nós temos uma vida de oração, onde essa vida de oração também não seja uma oração que alcance a necessidade do próximo. Uma vida de oração é uma vida de oração onde ela é carregada tanto de uma intimidade com Deus, como também de um relacionamento que nós temos com Deus e com o nosso próximo. Nós não podemos viver essa vida sem, de alguma forma, no mundo espiritual, alcançarmos as necessidades dos outros através da oração. E é isso que Jesus está dizendo. Está dizendo, olha, Deus, Ele é o nosso Pai. Ele quer nos dar o pão, mas é a mim e a você. O perdão não é somente para um, mas é para todos, né? Então, a Bíblia ela vai nos ensinar que esse cristianismo é um cristianismo que não pode ser vivido individualmente, no sentido de somente para mim, eu recebo é meu, eu peço só para mim, ou eu oro só para mim. Não, quando Jesus nos ensina a orar, Ele diz, olha, quando vocês orarem, orem ao nosso Pai que está no céu, tendido Ele o nosso pão de cada dia, para perdoar as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E todas essas coisas, elas são feitas pela fé que opera pelo amor, uma fé que atua pelo amor. E a igreja, ela, ao nascer lá em Atos, nós vamos ver que a igreja, ela nasce em Atos capítulo 2, debaixo de um mover ou da descida do Espírito Santo. Eles são batizados no Espírito Santo. E nós vemos o cuidado que a igreja tem para com a necessidade das pessoas que estavam naquela comunidade ou em volta daquele povo.
aquele povo que recebeu a Jesus, aquele povo que estava sendo discipulado pelos apóstolos, aquele povo que estava recebendo a mensagem do Evangelho, estava recebendo a mensagem dizendo: olha, vocês receberam a salvação, agora expressem essa salvação através das obras, através de uma atitude correspondente ao sacrifício de Jesus na cruz. Não para que vocês recebam algo de Deus, mas porque vocês receberam algo de Deus, vocês agora manifestam isso através da vida de vocês, através da manifestação do amor, através de tudo aquilo que você pode fazer atuando pela fé, a fé que atua ou que opera pelo amor. Lá em Atos capítulo 4, verso 32 ao verso 37, olha que interessante a atitude desses irmãos, a atitude da igreja. E é importante a gente colocar isso aqui, porque nesse tempo de pandemia, nós vemos muitas igrejas fechadas, templos fechados, mas uma comunidade ativa, uma comunidade que tem se levantado com ajuda aos necessitados. E isso é um papel da igreja, isso é o papel da igreja. Esse amor, ele precisa ser manifestado em obras. E nada mais prazeroso, ou nada mais, vamos dizer assim, qual o termo que eu posso usar? Nada mais, fugiu a palavra, mas nada mais relevante para a igreja do que manifestar esse amor através das obras. Porque aquilo que Jesus precisava fazer, ou seja, morrer na cruz, ele pagou o preço, não somos nós. Nós não precisamos pagar um preço para recebermos algo de Deus. Então ele já pagou esse preço. Nós somos libertos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós não devemos nos prender a julgos novamente para nos tornarmos escravos. Agora essa liberdade nos faz sermos livres de tudo que nós temos para podermos servir a Cristo. Então se Jesus nos pede algo para podermos ofertar na vida do irmão, isso para nós não deve ser ou não é um sofrimento, porque nós já somos libertos, já fomos livres e nós expressamos a nossa fé através desse poder que é o amor. Então, se Cristo ele nos posiciona, ele nos influencia a dedicarmos a nossa vida à obra, a fazermos com que outras pessoas sejam alcançadas, renunciando talvez tantos sonhos, tantos projetos para fazer a obra de Deus. Talvez você esteja vivendo isso, renunciando muitas coisas nesse tempo para poder servir o seu próximo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você, o seu galardão, aquilo que Deus tem para você é muito maior. Não que nós façamos isso para poder receber algo em troca, mas Deus já nos deu tudo, nós já fomos perdoados, já fomos amados, já somos amados, somos filhos de Deus. Então a nossa fé agora é uma fé que pratica, é uma fé ativa, não uma fé passiva que cruza os braços. Já que eu estou salvo, agora eu vou continuar vivendo a minha vida sem influenciar ninguém, eu já estou salvo mesmo, só esperando a minha partida para o Senhor. Não, muito pelo contrário, quando nós recebemos a Cristo, existe uma alegria que nos acomete a sermos instrumento de Deus na vida das outras pessoas. O fato de eu estar aqui hoje anunciando essa palavra para você, eu podia estar fazendo muitas outras coisas agora, mas Deus ele me impulsiona a dizer para você: olha, existe um Deus que te ama, existe um Deus que te amou tanto, que deu o seu Filho Jesus por amor a você. E você pode receber essa mesma alegria que eu tenho agora, e você pode também se tornar um instrumento de Deus. É como Jesus diz, são rios que fluem do nosso interior. Nós não somos represas, nós somos rios, e tudo que flui, tudo que chega a nós não é somente para o nosso benefício, mas chega até nós para podermos também sermos um canal de bênção na vida das outras pessoas. E a igreja cresce, a igreja nasce debaixo desse entendimento daquilo que Deus fez por nós, uma fé prática. E em Atos 4:32 vai dizer o seguinte: da multidão dos que creram era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Ou seja, é tão interessante porque, sinceramente, irmãos, nós não estamos mais presos a todas essas coisas. O nosso coração, ele já foi liberto dessas coisas. Em Cristo Jesus,
Se você tem algo hoje e você adquire com seu suor, com seu trabalho, amém, é bênção de Deus e isso é lícito, isso é correto, mas se Deus fala agora, se desfaça disso e oferte e abençoe e abasteça a necessidade daquele irmão ou daquela pessoa, independente de quem quer que seja, nós podemos fazer isso com o coração tranquilo, com paz no coração, sabendo que Deus ele é maior do que qualquer uma dessas coisas. Se Ele deu o seu próprio Filho por amor a nós, Ele mesmo deu, irmãos. A Bíblia diz que se Ele não poupou o seu próprio Filho, Ele não nos dará todas as coisas. Sabe, nós não precisamos ficar firmados nessas coisas dessa terra. Apesar de muitas das coisas serem boas, serem lícitas, mas tudo isso é passageiro. Nós temos o nosso coração e a nossa fé, que opera pelo amor, em Cristo Jesus. Então esses irmãos, eles tinham esse sentimento, eles tinham uma mesma mente, o mesmo coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinha, com grande poder. Os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa consolador ou encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e os colocou aos pés dos apóstolos. Note que o sentimento que os apóstolos tinham, o sentimento que essa comunidade tinha, era de compartilhar, era de... no nosso meio não deve existir alguém necessitado, alguém angustiado, alguém de alguma forma que precise de algo. Por quê? Porque a nossa fé agora é uma fé que atua pelo amor. Não é uma fé que somente busca o benefício próprio, mas uma fé que olha ao seu redor e vê a necessidade do próximo, vê a necessidade da comunidade. Uma igreja relevante é essa, que identifica a necessidade da comunidade e que atua através da fé nesses lugares. Sabe, quer seja qualquer situação. Sabe, a igreja hoje ela tem um vasto campo que ela precisa atuar. Nós vivemos dias tão difíceis, famílias desestruturadas, vivemos uma geração de jovens que talvez não tenham tanta estrutura, né? E a igreja ela é esse lugar onde nós podemos enxergar essas necessidades. E a multiforme sabedoria, a multiforme graça de Deus nos permite alcançar a necessidade dessas pessoas. Sabe, na igreja não tem somente ministros, não tem somente apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Não, na igreja tem médicos, na igreja tem advogados, na igreja tem as irmãs por exemplo, os irmãos que são costureiros. Você pega, por exemplo, a própria vida de Dorcas, né, que era uma mulher que costurava, e ela abençoava a vida das pessoas. Então, todo o dom que Deus te deu, tudo aquilo que Deus coloca nas tuas mãos para você poder viver, é para também você ser uma bênção na vida das outras pessoas. Então, eu te encorajo hoje a viver a sua fé atuante pelo amor. Ou seja, então pegue aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, o dom que Deus te deu, e opere esse dom na vida do seu próximo, na vida daqueles que precisam. Olha só que interessante. Paulo, ele vai falar uma coisa muito forte, muito poderosa, lá em Atos capítulo 20, no verso 35, ele vai falar sobre algo que Jesus disse, que Jesus nos ensina. E Atos 20, 35 vai dizer o seguinte: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, quem disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Então note que é um papel fundamental da igreja, um papel fundamental do cristão, cuidar dos fracos. O próprio Senhor Jesus nos ensina a maior alegria ou a maior felicidade em dar do que em receber. Não é que nós não possamos ser abençoados por outras pessoas. Não é que nós devemos ter orgulho dizendo: olha, eu não preciso, eu não quero, eu não vou receber isso de você. Mas existe uma alegria maior
em você ser um instrumento nas mãos de Deus, em você ser uma resposta nas mãos de Deus para a vida daqueles que estão fracos, daqueles que estão necessitados. Ou seja, você, através da fé que opera pelo amor, que atua pelo amor, você é a resposta de Deus na vida das pessoas. É tão bom isso, é tão interessante isso. Uma fé prática que atua pelo amor se sacrifica pelo próximo. Ou seja, o sacrifício que nós temos que fazer hoje não é pagar penitências, não é fazer algo para poder, de alguma forma, alcançar algo de Deus. O nosso sacrifício hoje é muitas das vezes renunciar àquilo que é lícito para nós, mas para alcançarmos o próximo. Eu queria que você abrisse comigo lá em João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 9 ao 17. Nós estamos falando nessa noite sobre a fé que opera pelo amor. Nesses dias, mais do que nunca, nós precisamos manifestar o amor de Deus através das obras. Olha só, uma fé prática que atua pelo amor se sacrifica pelo seu próximo. João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 9 ao 17 diz: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido de vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Note que o Evangelho ele nos ensina a amar uns aos outros como Cristo nos amou, a dar a nossa vida, a renunciar em muitos momentos tempo, a renunciarmos desejos do nosso coração, para podermos, de alguma forma, alcançarmos a vida daqueles que precisam. Esses frutos que permanecem são atitudes, são ações que vêm de um coração grato, de um coração rendido e de uma fé que atua pelo amor. Ou seja, é quando você tem todo o direito do mundo de se beneficiar de muitas coisas por causa do seu trabalho ou por causa de algo que você tem, mas que você, em muitos momentos, renuncia aquilo para poder alcançar a vida do necessitado, a vida do seu irmão, a vida do seu próximo. Então, Jesus nos ensina a amar. Ele diz, olha, não existe amor maior do que esse, do que dar a sua vida pelo seu amigo. Então, quando você tira um tempo para poder falar do amor de Jesus, para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, sabe aquele amigo seu que precisa ouvir, e muitas das vezes as pessoas falam assim, mas você vai ser chato em anunciar, ficar falando de evangelho, ficar falando de Jesus, sabe? Não existe amor maior do que esse. Talvez em muitos momentos você vai ser taxado assim, de um cara chato, de um cara religioso, mas o que você está dando ou o que você está oferecendo para essas pessoas é aquilo que Deus deu para você. É o perdão, é o amor, é a paciência, é a longanimidade, é a benignidade, é você, talvez num ambiente onde todas as pessoas são contrárias a você, você manifestar esse amor, correspondendo como Cristo corresponderia a elas. Então, não existe amor maior do que esse. E se nós fizermos isso, ou se nós caminharmos nisso, nós seremos considerados amigos do Senhor, não servos, mas amigos de Jesus. Sabe? Quando essa fé que atua pelo amor, ela é manifesta em nós, nós caminhamos sobre essa terra, traduzindo, através das nossas atitudes, o amor de Jesus Cristo sobre a vida daqueles que talvez muitos não já consideram como perdidos, como um caso que já não vale mais a pena investir. Sabe de uma coisa? No coração de Deus, se nós pudéssemos ouvir o coração de Deus, eu creio
No coração de Deus bate bate a música dizendo pessoas, 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 porque tudo que Deus ele faz relacionado a pessoas, é alcançar a humanidade. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, o desejo de Deus é que essa mensagem chegue na vida daqueles que precisam de salvação. E você pode ser um instrumento, não somente para usar a sua fé, para barganhar com Deus, não usar a sua fé somente para trocar algo, ou falar para Deus, olha, eu preciso disso ou daquilo, sabe? Ande em fé, declare, continue com as suas confissões de fé, mas pratique a sua fé alcançando o seu próximo. Aleluias! Você está sendo abençoado nessa noite? Aleluias! Sabe, nós não fazemos, você pode falar assim, pastor, mas tem tanta gente que faz tanta boa obra, tantas coisas boas nesse mundo, a gente não precisa de ter fé para poder praticar o bem, a gente não precisa, a gente vê tantas pessoas que talvez nem conheçam a Cristo e que fazem boas obras. Tudo bem, de fato, existe uma graça comum sobre todo homem, que vem de Deus, porque todo homem, todo espírito vem de Deus, então todo homem é criação de Deus, a humanidade é criação de Deus. Então Deus ele comunica essa graça comum com todo ser humano. Só que muitas pessoas fazem isso para desencargo de consciência, muitas pessoas fazem isso para poderem se livrar de um peso, né? Então nós não fazemos isso para desencargo de consciência ou porque queremos ganhar pontos com Deus, né? Nós não fazemos boas obras porque queremos aliviar a nossa barra com Deus, dizendo, olha, tá vendo aqui, ó, eu tô fazendo isso, então alivia minha barra com o Senhor, olha, tá vendo aqui, eu tô fazendo isso para o Senhor desconsiderar os meus erros. Você pode dizer, mas eu não preciso ser crente para fazer essas boas obras. De fato, não é necessário. A diferença é que a nossa vida agora em Cristo tem uma finalidade. Então, quando nós entendemos que nós somos salvos para algo. Nós somos salvos para as boas obras, as quais Deus de antemão as criou para que nós vivêssemos nela. E Paulo, ele sabia muito bem disso, e ele vai falar sobre essas boas obras que nós vivemos agora e andamos nela, porque fomos salvos. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para vivermos essas obras. E Paulo vai escrever isso em Efésios capítulo 2, eu queria que você abrisse comigo. É interessante porque a gente podia pensar assim, já que agora eu sou salvo, à medida que eu confessasse a Cristo, ele me tirava desse mundo terrível, né, e me levasse para o céu para viver com ele. Qual é o motivo de nós permanecermos nessa terra ainda depois de confessarmos a Jesus? O mundo jaz do maligno, esse mundo só tem coisa ruim acontecendo, é o pecado se multiplicando. É justamente para isso, para que nós venhamos a manifestar as obras de Deus, que Ele criou de antemão para que nós vivêssemos nela. Então Deus ele não nos tira dessa terra, porque nós somos a luz desse mundo e o sal para essa terra. Nós estamos aqui para fazer a diferença. E Paulo vai escrever isso, olha, Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Ou seja, então nós não somos salvos pelas obras, mas porque somos salvos, praticamos as boas obras que Jesus ou que Deus criou para que nós andássemos nela. Uma fé prática é ser bem-sucedido na vontade de Deus e não na nossa. Ou seja, quando nós passamos da morte para a vida, do império das trevas para o reino do Filho do amor, ou seja, a nossa vida agora é uma vida de prática de obras, ou seja, para alcançar os perdidos, para alcançar os necessitados, nós seremos a resposta de Deus para essa humanidade perdida, para aqueles que ainda não têm salvação, para aqueles que ainda não têm, de alguma forma, a paz que excede todo entendimento, não tem paz com Deus. Então, Deus nos chama para essas obras, não para sermos salvos por elas, mas porque fomos salvos
vamos praticar essas boas obras, obras de justiça, obras que manifestam o poder e a glória de Deus. Sabe de uma coisa? Num ambiente onde a injustiça impera, quando você, que é uma nova criatura, quando você, que é aquele que anda em fé, ao invés de acolher a injustiça, você opera, você anda em justiça naquele lugar. Você manifesta o poder e a glória de Deus. Ou seja, sobre toda e qualquer impiedade. É isso, os filhos da luz, aqueles que são transportados do império das trevas. Sabe, você não precisa ser como o mundo, você não precisa se amoldar ao mundo. Muito pelo contrário, nós não devemos nos conformar com esse mundo. E como nós não nos conformamos com esse mundo? É praticando as boas obras que Cristo ou que Deus criou para que nós andássemos nela. Amém? Glória a Deus. Tiago vai dizer isso em Tiago capítulo 1, e é interessante porque Tiago vai fazer esse contraste da fé e das obras, e nós vamos chegar nisso aqui agora, e é muito interessante, porque a verdadeira religião, a gente não gosta muito de usar esse termo hoje em dia, né? Religião, religioso, mas essa palavra ela tem um significado bom. A religião, a verdadeira religião, ela se aproxima do próximo. Ela enxerga, ela consegue ver a necessidade do próximo. É uma religião morta, é uma religião que não consegue sentir a dor do outro. A religião morta é aquela que você passa de largo, você passa longe da necessidade dos outros. É aquela religião onde você busca a Deus somente para benefício próprio. Essa religião, sim, essa religião não vale nada. Essa religião é uma religião morta. Essa religião é um jugo de escravidão, que você simplesmente se relaciona com Deus para obter algo de Deus. E nós já temos tudo que nós precisamos para viver uma vida piedosa sobre essa terra. Mas Tiago 1,27 vai dizer: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, quando nós estamos caminhando sobre essa terra, como igreja do Senhor, entendendo que a fé que atua pelo amor é a fé que olha a dor do próximo e reconhece a necessidade do próximo, essa é a religião que Deus aceita, que Deus ele recebe. É cuidar dos órfãos, é cuidar das viúvas e em suas dificuldades. E Tiago vai fazer um contraste interessante no capítulo 2, nós vamos falar sobre ele aqui agora, e vamos entrar nesse aspecto da prática da nossa fé. E eu queria que você abrisse comigo em Tiago capítulo 2, por favor. Tiago capítulo 2. Eu não vou entrar especificamente do verso 1 ao 13, por causa do tempo, mas eu queria que você entendesse, em todo esse contexto, do verso 1 ao verso 13, Tiago ele vai falar sobre a questão de fazermos acepção de pessoas, né? De desconsiderar o pobre e considerar o rico. Na realidade, aqui no contexto, Tiago está dizendo que Deus não mensura o homem por aquilo que ele tem, né? Todos carecem, todos necessitam de salvação. Muito pelo contrário, Tiago ele diz que os ricos colocam jugo sobre os pobres. E a gente vai ver nesse contexto a necessidade de olharmos para o homem num todo. Às vezes nós temos muito essa questão de querermos anunciar o evangelho somente para aqueles que precisam, para aqueles que são pobres. De fato, o evangelho é pregado aos pobres, mas os ricos também precisam de salvação. Não é o dinheiro que vai salvar esse homem, não é as obras que ele faz em função da riqueza que ele tem que vai fazer com que ele seja salvo no dia do julgamento. Então nós precisamos ser imparciais, nós precisamos olhar as pessoas não por aquilo que elas têm, mas de alguma forma sermos instrumentos, tanto para aqueles que necessitam de bens materiais ou de coisas materiais, como aqueles que têm coisas materiais, mas que faltam talvez uma paz, que faltam talvez uma tranquilidade no coração. Então, esse negócio de vamos pregar para pobre e vamos deixar os ricos, não. Na realidade, não. Todos carecem.
Todos carecem, todos precisam de salvação. É desejo de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aí, a partir do verso 14, Tiago vai falar de fé com obras. E ele vai dizer o seguinte: de que adianta, meus irmãos, o verso 14 de Tiago 2, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-te e alimente-se até satisfazer, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre a sua fé sem obras e eu te mostraria a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras ela está morta. Como eu disse para você, na realidade, não é que Tiago está contradizendo o que Paulo está dizendo, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Na realidade, não é que Tiago está contradizendo o que Paulo disse. Na realidade, o que Tiago ele está, na realidade, trazendo um complemento. Eu quero que você entenda dessa maneira. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo, mas o fato de sermos salvos pela fé, nós andamos uma vida ativos, uma vida de fé com obras. Assim como o corpo sem um espírito ele está morto, a fé sem obras ela é morta. Então, o que Tiago está dizendo é que a nossa vida a partir do sacrifício de Jesus é uma vida que olha para a necessidade do próximo. A Bíblia está nos ensinando aqui que a nossa fé ela precisa ser carregada de obras. Quando eu li lá no início sobre a palavra atuar, quando a fé ela se torna eficaz, quando a fé se torna produtiva, quando a fé ela demonstra algo, é quando essa fé ela é atuada pelo amor e ela é manifestada nas obras. Mas uma das coisas que essa palavra atuar significa no grego é trabalhar para alguém ou ajudar alguém. Então Tiago ele diz, olha, se você vê um irmão necessitado daquilo que ele precisa e você diz para ele, olha, vá para sua casa, se aqueça e coma até se fartar, mas não tirar de você para ajudá-lo naquela necessidade, você está vivendo uma fé fingida. Você está vivendo uma fé que não é a fé no Evangelho de Cristo. Porque a fé no Evangelho de Cristo, ela vai fazer você renunciar até mesmo aquilo que você tanto deseja e é lícito para poder abençoar a vida do próximo, abençoar a vida do outro. João vai dizer isso em 1 João capítulo 3, verso 14, corroborando com o que Tiago diz. Ele vai dizer o seguinte, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Então a fé que atua pelo amor é essa fé que reconhece que a gente já passou da morte. Sabe, aquilo que nos escravizava, tudo aquilo que nos impedia de alcançarmos a vida do outro. Sabe, porque você pode até pensar, pastor, mas é tão difícil você perdoar alguém que te machucou. Meu irmão, isso é uma decisão, isso é uma vida de fé.
É tão difícil fazer o bem para quem te fez mal. Isso é uma vida de fé. É assim que a fé que opera pelo amor atua. Ela atua dessa maneira. Não é você julgando com parcialidade. Esse merece, esse não merece. Como o Tiago vai falar, olha, o cara que é pobre, ele merece. O cara que é rico, ele não merece. Não, irmãos. Na realidade, todos nós estávamos debaixo da mesma condenação. Agora que nós somos libertos disso, nós precisamos andar uma vida de fé que atua pelo amor, sabendo que nós passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. E ele diz, quem não ama permanece na morte. Quem odeia a seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. E o que é o amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Então devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então a fé que atua pelo amor não é a fé que só fala, mas é a fé que age em favor do próximo. É a fé que age em favor do necessitado. Quer seja ele uma pessoa que tenha um status, quer seja uma pessoa mais humilde, independente. Deus não nos mede por aquilo que nós temos, pelos nossos recursos. Deus nos mede pela necessidade de salvação. Então todos nós estávamos no mesmo barco. Então quando nós olhamos a necessidade de alguém e nós não nos compadecemos e não nos movemos até esse lugar, a nossa fé é uma fé vã. Então fé e obras caminham juntas. Fé e propósito andam juntos. Fé e obediência não se separam. Fé e obras caminham juntas. Não tem como, irmão, separarmos essas coisas. Eu não cruzo os braços e vejo, olha, irmão, você está passando por isso? Não posso fazer nada por você. Não, nós podemos fazer. Todos nós podemos fazer algo que possa alcançar a vida daqueles que precisam. Fé e propósito andam juntos. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos é um propósito, é um canal, é uma bênção de Deus para alcançar aqueles que precisam. Eu não tenho aquilo que você tem. Você não tem aquilo que eu tenho. O que eu tenho completa você, o que você tem me completa. E são os dons de Deus. Então não é uma questão somente de colocar a mão no bolso, mas tudo aquilo que Deus tem colocado na tua vida como dons, como uma vida com propósito. Fé e propósito caminham juntos. E fé e obediência não se separam. Tudo que você precisa fazer, você tem que fazer pela fé e andando em obediência. E a obediência só pode ser pela fé. Amém? Essa fé em Deus, ela requer de nós atitudes. E para finalizar, eu queria abrir com você lá em Lucas capítulo 10. Isso aqui me abençoou muito a minha vida. Eu estou lendo um livro chamado Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, e tem sido um tempo muito precioso de aprendizado. E ele ilustra, né? Ele faz uma ilustração desse episódio do bom samaritano, ao qual Jesus está conversando com o mestre da lei. E eu queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 10, verso 27. A Bíblia diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr-se Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: o homem descia de Jerusalém a Jericó quando caiu nas mãos de um assaltante. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-o e foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar a descer pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou-se pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu passando, passou-se para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele.
Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Note que Jesus, ele conversando com esse perito na lei, ele dá um exemplo de um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Ele foi assaltado, espancado e machucado. E Jesus, ele coloca ingredientes como sacerdotes e levitas, religiosos, que estavam tão próximos da palavra de Deus, que conheciam a palavra de Deus, que conheciam a lei que dizia que deveria amar a Deus e ao seu próximo, mas que passaram de largo, passaram distante da necessidade daquele homem. E a Bíblia diz que um samaritano, um homem que era rejeitado pelos judeus, passou naquele lugar e cuidou desse homem, cuidou das feridas e colocou esse homem no seu jumentinho, no seu cavalo, e levou para uma hospedaria e pagou 2 denários, dizendo: olha, cuide dele até que eu voltar. E tudo que ele precisar, eu vou estar pagando depois. Mas o interessante disso tudo é que a pergunta desse mestre da lei é o seguinte: quem é o meu próximo? Irmãos, e de fato isso me abençoou muito. A resposta para quem é o meu próximo, nesse livro que eu estou lendo, diz: a resposta é você mesmo é o seu próximo. Vá e seja obediente em seu ato de amor. Ser próximo não é a qualidade do outro, mas é o direito que o outro tem sobre mim. Nada mais do que isso. Então eu preciso ser próximo daquele que precisa. Então eu não devo perguntar quem é o meu próximo. Na realidade, o que Dietrich está dizendo aqui é que eu preciso estar próximo da necessidade daqueles que precisam. Então essa fé que atua pelo amor, essa fé que opera pelo amor, é uma fé que não caminha ou que não anda debaixo de um jugo de escravidão. É uma fé que é livre, é uma fé que anda expressando o amor de Deus. É uma fé que não procura quem é o próximo, mas que é o próximo para aquele que necessita de ajuda. Então nós como igreja, nós como filhos de Deus, precisamos estar engajados, precisamos estar com objetivos, com foco naquilo que a igreja precisa ser para esses dias. A expressão do amor de Deus para aqueles que precisam. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ao teu redor precisam de ajuda nesse mundo. E você pode dizer: mas eu tenho tão pouco para poder ajudar. Eu quero dizer para você, permaneça fiel nesse pouco que você tem. Seja obediente a Deus, seja obediente ao ato de amor, para que você manifeste o amor de Deus diante dessas pessoas. Eu quero te encorajar a não olhar para as circunstâncias, a não olhar para o pouco que você tem, mas para olhar para aquilo que é pouco nas tuas mãos, que pode se tornar muito nas mãos de Deus, na vida das pessoas. Então essa fé que opera ou que atua pelo amor é uma fé que faz com que a gente se mova à necessidade do próximo, vivendo uma vida de compaixão, vivendo uma vida onde nós sentimos a dor do outro e nós movemos em misericórdia em favor da vida dos outros. Amém? Que Deus possa ter abençoado a tua vida, que Deus possa falar poderosamente no teu coração. E eu quero te encorajar, se você é um filho de Deus, a viver uma fé prática, uma fé que caminha nas obras que Deus nos preparou para vivermos sobre elas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma semana abençoada, e eu já oro para que você seja uma resposta de Deus na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada e fiquem na paz de Cristo Jesus.